Pessoal, o tema da live hoje é: a vida é dura para quem é mole. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que eu achei bem pertinente aí, bem interessante. Acredito que depois dessa live aqui, depois desse bate-papo, alguns conceitos e alguns pensamentos, ou não, ou por que não, algumas rotas poderão ser mudadas nas nossas vidas, tá bom? Então, aguenta aí, aguenta o tranco, que daqui a um minutinho a gente já começa já com tudo aí. E aí, chefe, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Ó, Paulão, pessoal, Paulão é meu chefe. O cara entra aí pra me supervisionar. O cara é fera, doideira. E aí, Leandro, tudo bem? Como você tá, Leandro? Boa noite, seja muito bem-vindo, viu? Eita, vamos esperar um pouquinho mais essa galera aí. Temos mais um minutinho aqui para começarmos a falar desse tema que é bastante pertinente, né? Sobre a dureza da vida. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Ó, o David aí também entrou. Olá, David, seja bem-vindo. Aproveita, pessoal, e envia aí o aviãozinho aí para uns 10 aí que... Pô, meu chefe vem prestigiar, é verdade mesmo, chefe, você é fera. Você tá sempre me dando engajamento aí, né, Paulão? Você é fera demais. Depois tem aquele churrasco para nós comermos, viu, chefe? Tô de férias, então é aquele esquema, né? Pessoal, aproveita aí, ó, envia para os seus amigos aí o aviãozinho aí para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que vai acontecer aqui conosco, que eu vou estar discorrendo com vocês, tá bom? E aproveita também, né? Não custa nada, vai, aperta um aviãozinho aí, um coraçãozinho aí, isso, vai dando engajamento aí, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Que assim o Instagram entende que a coisa tá acontecendo e eles vão me dar uma moral. Dani Coutinho, seja bem-vindo, meu querido. A minha esposa chegou na área. Agora eu vou receber coração até as horas, pessoal. Eita, beleza, hein? Pessoal, vamos lá. Liga aí pro pessoal como faz pra tirar agora. E aí, Leandro, boa noite, Lê. Como que você tá? Camisaria Cláudia Matos, mano. Camisaria Cláudia Matos entrando aqui, colocando presença aqui na nossa live. Seja bem-vindo. Lê, boa noite, meu lindão. Como que você tá? Cara, o Paulo aí pediu pra eu explicar como que faz para tirar 45 dias de férias. Meu, não tem como tirar. Na verdade, fazem só 11 dias. Eu tiro férias uma vez a cada 3 anos. Meu Deus, é uma benção. Mas enfim, tudo isso faz parte do pacote. Pessoal, vamos lá, vamos com tudo? Então o tema da live hoje é: a vida é dura para quem é mole. Mas existe uma segunda parte dessa frase. Então, para completar, a vida ela é dura para quem é mole, mas a vida ela se torna mais dura ainda para quem é duro, pessoal. Para pessoas que não têm capacidade de se reinventar, capacidade de se moldar, capacidade de recalcular a rota. Para esses tipos de pessoas, a vida se torna mais dura ainda. E é sobre isso que, na verdade, eu quero falar nessa noite, tá bom? Que não é o quanto você é mole, mas é o quanto as pessoas são duras, endurecidas a ponto de não se permitir ser transformado ou ser moldado, né, a um novo momento, a um novo ambiente. Então, pessoal, esse tema ele é muito interessante, tá? Eu tenho apenas 41 anos de idade, vou fazer 42 agora, dia 17 de julho, então já vai preparando aí, você que quer me dar um presente, fique à vontade, tá? E assim, nesse pouco tempo de vida, eu percebo que a maioria das pessoas, elas perdem oportunidades não pelo fato delas serem mole, não pelo fato delas não estarem preparadas, mas na maioria das vezes pelo fato de não se permitir ser transformado, de não se permitir estar pronto a mudanças, né? A evoluir. Eu costumo dizer para as pessoas mais próximas de mim que, por exemplo,
O que é o jacaré, um animal, o jacaré? O jacaré, diz os estudiosos aí, que ele é uma evolução, né? Ele é pré-histórico. Então, o que aconteceu que quando eu gosto de assistir muito Animal Planet, e aí eu percebo lá que os animais que sobreviveram às catástrofes foram animais que se permitiram evoluir, né? Foram para o ambiente e nesse ambiente novo eles evoluíram. Então assim, ó, se você e eu, se nós não estivermos disponíveis, né? Eu não vou falar nem disposto, porque existe uma diferença do disposto e disponível. O disposto é aquela pessoa que, quando você fala com ela, fulano, eu preciso de você semana que vem para fazer uma mudança comigo. Você vai? Ou estou disposto, pode contar comigo. Aí quando chega no dia da mudança, que você vai falar, fulano, é hoje. Aí fulano fala, putz, hoje não dá. Ou seja, fulano está sempre disposto, mas nunca disponível. Então, pessoal, já vai aprendendo aí que a vida, ela vai premiar os disponíveis, aquelas pessoas que estão prontas para de fato fazer a coisa acontecer. Então assim, ó, você e eu, nós precisamos estar inclinado a mudanças. Nós precisamos evoluir, pessoal. A quem não evoluir, né, tá aí, ó, andando a passos largos a uma morte, né? Vou usar essa palavra que é um pouco forte assim, mas a verdade é essa, né? O maior sinônimo disso, pessoal, ainda hoje eu estava analisando e relembrando, né? Tem umas fotos aqui em casa que eu estava passando o olhar e falei, pô, eu tirei essas fotos aqui com aquela máquina lá, né? Com a Kodak, né? E hoje quem é a Kodak? A Kodak, ela some do mercado exatamente porque ela se recusou a evoluir. Então, quando você se recusa a mudar, a ser transformado, você e eu, nós estamos indo a passos largos à perdição. Então, assim, ó, a vida, ela é sim dura. Ponto. Para quem é mole, sim, mas ela se torna mais dura ainda para quem é duro, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Para começar, para falar um pouco sobre isso, eu peguei alguns textos da Bíblia, né? Que eu gosto muito, é a minha base de fé, minha base de vida, então tá lá. Bem, o que Jesus falou sobre a vida? Primeiro, Jesus falou assim, ó, ele falou que antes de mais nada, ele falou que ele veio para dar uma vida e uma vida abundância. Uma vida abundante não significa uma vida com ausências de situações difíceis. Não significa isso. Até mesmo porque ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, situações difíceis. Mas ele falou assim, ó, tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? Tem um outro texto que eu gosto muito, que é quando ele fala sobre os dois fundamentos. E está lá no livro de Mateus, ele fala sobre dois fundamentos. Ele fala assim, ó, que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, aí ele fala assim, vou comparar esse homem com uma pessoa prudente que construiu a tua casa fala de vida, da tua vida, na rocha. E aí a rocha, ele está falando de rocha, ele está falando dos fundamentos que ele estabeleceu para que nós possamos viver nessa terra. E aí ele explica que essa pessoa que edificou a casa dele na rocha, o que aconteceu com ele? Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva forte, e diz que aqui o vento, ou seja, as dificuldades da vida, bateu contra a vida daquela pessoa. A diferença é que ela estava na rocha. E aí ele fala que uma pessoa que ouve as palavras dele e não as praticam, aí ele disse assim, ó, que eu comparo a uma pessoa que edifica a tua casa na areia, ou seja, não tem fundamento, né? E aí ele explica que as mesmas situações que aconteceu com a pessoa que aqui edificou a casa na rocha, aconteceu com a pessoa que edificou a casa na areia. A diferença é que quem estava com a casa na areia, a casa dele foi destruída. Ou seja, tempos difíceis são normal. A vida nunca foi fácil para ninguém. Ponto. Tá? Então assim, ó, o que o mestre nos prometeu? Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, mas ele não nos prometeu vida fácil. Então assim, a vida, ela é sim dura. E eu tenho certeza, por exemplo, aqui nessa live agora, ó, tô vendo aí a Lei, tô vendo a minha sobrinha Cris, a Ana, pessoas empreendedoras, a Camisaria Cláudia Matos, né? Então assim, ó, pessoas que
diariamente estão aí, ó, na labuta, trabalhando forte, trabalhando duro. E a gente sabe que a vida nunca vai ser mole. A vida vai ser dura mesmo, e isso é normal. Quando Deus cria o mundo e Deus coloca o Adão lá no Éden, Deus falou assim, ó, meu filho, tá tudo aí, mas vai lá e vai trabalhar. Vai cultivar a terra, vai cuidar da terra. Então, assim, ó, desde a criação do mundo, a vida nunca foi fácil para ninguém. E ela não seria fácil para você também. Então, você tem que, primeiro de tudo, ter essa consciência. A vida é dura. Beleza, a vida é dura? É. Então, eu preciso me preparar para ela. E aí eu percebo que a maioria das vezes nós não nos preparamos para enfrentar determinados tipos de situações e batalhas. Eu lembro de um texto que Jesus falou assim, que um homem, quando você for construir, ele explicando uma parábola lá sobre o preço que é seguir ele. Ele falou, ó, quem é o homem que vai construir uma torre e antes ele senta e se prepara e avalia, faz um planejamento para ver se de fato vai dar para construir até o final. E aí ele fala assim, ó, a pessoa antes ela senta e planeja, porque ela sabe para ver se ela vai conseguir dar conta de finalizar aquele projeto. E aí ele mesmo explica, bem, se a pessoa entender que não vai, ela não vai começar, né? Ou seja, o que acontece conosco, na maioria das vezes, é que nós queremos fazer muitas coisas, mas nós somos muito ruins de planejamento, de se planejar para que aquilo dê certo. Então, assim, ó, a vida, ela sempre vai pregar algumas peças em nós, tá? Então, e eu fico feliz porque, normalmente, assim, ó, é na dificuldade, e a maioria de vocês que aqui estão, pode até concordar ou não tem problema, mas, normalmente, nós crescemos na dor, nós crescemos na dificuldade, e a dificuldade, ela faz parte do processo, beleza? Então, assim, ó, a vida, ela é dura. Para quem é mole, sim, mas ela vai se tornar mais dura ainda para as pessoas que não estão disponíveis a serem transformadas. E falando sobre isso, eu trouxe alguns exemplos aqui bem simples, bem pontuais. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que aqui estão devem conhecer, já devem ter ouvido falar de duas pessoas que eu vou citar aqui agora. E essas duas pessoas foram dois reis, chama-se Saul e Davi. Moisés, Saul e Davi foram dois reis, sim, foram dois reis, e detalhe, tá? Dois reis que foi, sim, escolhido por Deus. A maioria das pessoas vão falar que, pô, Saul foi a vontade do homem, porque os homens, o povo de Israel que pediu um rei, tá? Pediram, mas quem foi que escolheu Saul? Foi Deus. E a vontade de Deus era estabelecer Saul. E aí, no decorrer, depois, você que queira saber mais um pouco da história desses dois reis, é só você ir lá no livro da Bíblia, de 1 Samuel, a partir do verso 10, do capítulo 10. Aí você vai ver lá sobre a vida de Saul e a vida de Davi, que começa a partir do capítulo 16, beleza? Mas o que eu quero falar com esses dois homens aqui? Esses dois homens, eles foram escolhidos para serem autoridades numa nação. E qual foi o diferencial na vida de Saul e na vida de Davi? Na vida de Saul, o que acontecia? Toda vez que ele era provado, toda vez que Deus provava ele para que ele tivesse uma atitude de obediência, Saul era reprovado, né? Por duas vezes, Saul foi provado por Deus, e as duas vezes ele foi reprovado pelo Senhor, né? E na última, e sabe qual que era o BO? É que toda vez que Deus usava Samuel para falar com Saul sobre o erro dele, sabe o que Saul fazia? Saul sempre empurrava a falha dele para os outros. Ele nunca estava disponível a assumir que o BO era ele, que ele que tinha errado. Então ele estava sempre empurrando, colocando na conta do outro, né, o resultado negativo que ele tinha tido da incumbência que Deus tinha dado para ele. Ou seja, tem pessoas no nosso meio que não evolui. Por quê? Porque nunca está disponível, nunca assume que às vezes o resultado ruim, a culpa, a responsabilidade é dele. E aí eu falo um pouco eu converso até um pouco sobre isso com relação à liderança, né? Pessoas que estão em cargo de liderança, elas têm que entender de uma vez por todas que uma das
base de um líder tem que ser o lance da humildade. Por quê? Porque líder, ele é humano também. E por ele ser humano, só pelo fato dele já ser humano, ele também erra. Por isso que eu falo que uma das bases que tem que estar, né, um dos pilares ali de uma liderança bem sucedida é a humildade. E o mestre falou sobre isso. Porque a humildade, ele vai levar você a reconhecer. Guarda uma coisa no coração de vocês. Ninguém sai por aí procurando liderança perfeita, porque não existe, ninguém é perfeito. Outro dia, assistindo uma palestra do Bernardinho, ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele disse assim, ó, sobre essa questão de perfeição. Ele falou, ninguém sai por aí procurando o líder perfeito, porque ninguém o é, e é verdade. Mas o líder precisa ser o que ele diz que ele é. E aí eu guardei aquilo para ele e falei, pô, bacana. Mas, voltando um pouco aqui sobre essa situação, da vida se torna dura para quem é duro. No caso de Saul, ele endureceu o coração dele. Ele não assumiu que ele era o responsável maior, porque afinal de contas, o comando tinha sido dado a ele. Mas Saul, ele era um líder, um rei que estava sempre procurando o defeito no outro. Sempre procurando pegar o erro da vida dele, né? O fracasso que ele tinha tido na decisão que ele tinha tomado, e ele sempre falava que era outras pessoas que eram responsáveis. No caso de Davi, foi totalmente diferente. Se você for analisar a vida de Saul e a vida de Davi, pessoal, Davi errou de maneira maior, bem assim, ó, Davi teve erros maiores do que Saul. Mas a diferença de Davi é que toda vez que ele falhou, ele não colocou na conta de ninguém. Ele assumiu que ele tinha falhado. E aí tem um texto da Bíblia que diz assim, ó, que Deus, ele rejeita, ele rejeita, né? Ele rejeita o soberbo, ele resiste ao soberbo. Se aquelas pessoas soberbas que não dá conta, né, de assumir, né, as responsabilidades dos erros dela, daquilo que ela fez que não deu certo. Mas aí a palavra de Deus diz que, mas para os humildes, para aqueles que têm um coração que reconhece as coisas, diz que Deus, para essas pessoas, Deus dá graça. Então, assim, ó, se você não quer que a vida se torne dura para você, mais dura ainda, eu sugiro que você comece a ser maleável. Você se permita ser moldado, se permita ser transformado. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo, tá? Então, assim, não permita que a dureza do teu coração faça você perder lugares, né? Postos na sua vida que o próprio Deus já te colocou, tá? Então, assim, ó, quando falhar, assuma o B.O., porque a vida, ela é... Outro dia eu ouvi uma frase que fala, o tempo ele cobra, e isso é verdade mesmo, tá? Eu já passei por situações onde o tempo cobrou, e eu garanto para você que não é nada bom, é ruim pra caramba. Então, assim, ó, se você é uma pessoa que não quer que a vida seja tão dura, ou seja mais dura com você, você precisa pegar o caminho de Davi, que é o caminho onde você se permite ser corrigido, se permite ser repreendido e você ter essa capacidade de mudar a rota. Então mude a rota. Toda vez não tenha vergonha e não tenha medo, né, de mudar. O Leandro Carnal, ele tem uma frase que na verdade não é dele, ele fala lá quem é o autor, que agora eu não me lembro. Ele fala assim, ó, que diz que mudar dói, e é verdade, mas não mudar pode ser fatal. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em mudar, e quando eu falo de mudar, eu não estou falando aqui de você mudar o teu caráter, de você ser uma pessoa volúvel, aquela pessoa que muda por qualquer coisa, não estou falando disso. Porque princípios é uma coisa, existe uma diferença de princípios para regras, né? Princípios, ele está linkado a quem você é no seu íntimo. Ou seja, princípios nada mais é do que o caráter que cada um de nós temos dentro de nós. Sabe os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são nada mais do que pilares de caráter. Quando Deus fala para o povo, não matarás, não roubarás, não falarás mal dos outros, né? Não
falso testemunho, tudo isso está linkado ao caráter, né? Agora, regras, pessoal, ela pode ser mudada. Cultura, ela varia de povo para povo, de localidade, de região para região, de país para país. Então, essas coisas podem ser mudadas, tá? Então, assim, é muito importante que tanto eu como você, que nós possamos ter esse coração moldável. Eu costumo chamar isso de um coração ensinável. Se você é uma pessoa que não tem um coração ensinável, eu te sugiro, comece a ter, porque senão a vida vai endurecer um pouco mais para o teu lado, tá? Então, eu não quero que isso aconteça. Tem uma situação na própria Bíblia de mais 2 reis, né? E esses é um pouco mais pesado. Fala do rei Asa, que está lá no livro de primeiro livro dos reis, né? A partir do verso 15 e do capítulo 15 que fala, e tem a história do rei Ezequias. São 2 reis, 2 ambientes diferentes. Olha o que acontece com esses caras. Um começa muito bem a vida, o reinado dele reinando maravilhosamente bem, o reinado dele começa a prosperar. Chegou um momento no reinado dele que ele pisou na bola. É isso aí, o rei Asa. Quando ele pisa na bola, o que Deus faz? Deus envia dele um profeta, uma pessoa para corrigi-lo, para orientá-lo e falar para ele que ele vacilou. E por que Deus fez isso? Porque a vontade de Deus era que Asa terminasse o reinado dele de maneira abençoadora. E quando Deus chega e envia lá o emissor, né, o profeta, para falar com Asa, sabe o que Asa faz? Ele endurece o coração. Ele endurece contra aquela repreensão. Sabe o que acontece com ele? Infelizmente, ele acaba morrendo antes da hora. O rei Asa, ele morre de uma doença dos pés, né? Os pés falam de sustentabilidade, fala de base, fala de fundamentos. Então, ou seja, toda vez que o nosso fundamento não for o fundamento de humildade, provavelmente nós estamos fadados aí à destruição. E foi isso que aconteceu com o rei Asa. Mas o rei Ezequias foi um pouco diferente. O rei Ezequias, tá ele lá reinando, Deus livrou ele de um BO terrível que aconteceu na vida dele, lá no reinado dele, que tinha um rei na época dele lá, que era o Senaqueribe, que tomou todos os reinos do mundo. Quando chegou no dele, falou, eu vou tomar. Deus falou, não, com um rei, com Ezequias não vai ser assim. E aí Deus vai e faz o quê? Pega e peleja a luta de Ezequias e fica tudo certo. Aí, o rei Ezequias também, ele vacilou. Ele dá uma mancada com Deus. E sabe o que Deus faz? Deus manda um profeta lá também para conversar com ele. Fala o seguinte, cara, arruma tua casa, porque tu vai morrer, tu não vai viver não. Porque tu deu mancada, tu vacilou. E aí o profeta foi embora. Quando o profeta foi embora, o texto diz que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede e começa a clamar a Deus, reconhecer que ele tinha dado uma mancada com Deus. E aquela atitude daquele rei fez com que Deus desse uma ordem para que o profeta retornasse ao rei Asa, ao rei Ezequias, e colocasse ali e liberasse sobre ele uma palavra de bênção. Ou seja, toda vez que você e eu, que nós estivermos numa posição quando nossos corações estiverem ensináveis e estiverem prontos para mudar de opinião e, por que não, de rota, sempre haverá da parte de Deus o favor dele na nossa vida. Então, o que acontece? O rei Asa foi uma pessoa que endureceu contra uma orientação. Ele não reconheceu que ele tinha falhado. Contrário do rei Ezequias. Então, o que para um foi vida, para outro foi morte. E o que determinou isso? A dureza do coração. Então, assim, pessoal, eu venho nessa noite aqui compartilhar com vocês sobre isso. No que diz respeito a mudanças, toda mudança que for para o bem, não tenha receio de mudar. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes nós aprendemos, e infelizmente, muitos de nós ainda em muitas áreas da nossa vida, nós temos a síndrome, né, de Gabriela, eu nasci assim, eu vivo assim, enfim, eu vou acabar morrendo assim.
mas não precisa, tá? A vida, ela foi nos dada para ser vivida. Vai ser fácil? Não, não é fácil para ninguém. Eu gostaria que vocês perguntassem para aquelas pessoas que têm tido sucesso na vida, se a vida delas tem se as conquistas delas têm sido fácil. Eu estou vendo aqui agora o Thiago é um amigo meu e sobrinho. Cara, esse camarada aí é uma bênção, mas eu presencio o quanto o Thiago, a Marisa, né, que são pessoas que eu conheço, o quanto eles se esforçam para fazer com que a vida trabalhe em favor deles, né? Então assim, a vida ela não vai ser fácil. Ela nunca teve uma promessa da parte de Deus que ela seria fácil, mas ele fez uma promessa, ó, eu vou estar com você. Então assim, ó, tem muitas coisas que você tem um desejo no teu coração e você fala assim, nossa, quem colocou esse desejo no meu coração? Foi o próprio Deus. E tem muitas coisas que Deus já deve ter falado com você e você sabe, nossa, mas como que isso vai acontecer? É simples, vai lá e conquista. Eu gosto muito quando Deus fala para Israel assim, ó, Israel, eu vou colocar vocês numa terra boa. E de fato a terra era boa mesmo, só que Deus não avisou para eles que lá naquela terra tinha gigantes. E os caras, quando foram lá ver, a Bíblia conta a história de 12, né? 12 espias, né? 12 pessoas que foram lá fazer uma sondagem da terra. Dos 12, apenas 2 voltaram com um olhar positivo, né? Apenas 2. E sabe o que é o mais legal disso tudo? Que aqueles 2 que voltaram com um olhar positivo, não eram aquelas pessoas blaster positivas, no sentido assim, oh não, a terra é boa e não tem nada demais lá, não. Eles reconheceram que na terra tinha sim gigantes. A única diferença foi que eles falaram assim, ó, tá bom. Enquanto os outros falavam, não vai dar para fazer, não vai dar para conquistar, porque os caras que estão lá vão acabar arrebentando com a gente, eles falaram, de fato tem gigantes mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ser mais duros no sentido, agora nesse ponto aqui sim, vamos, porque Deus prometeu para nós, então vamos lá e vamos conquistar. Ou seja, o trabalho duro era deles. Tem muitas coisas que não aconteceu ainda na tua vida e na minha vida, sabe por quê? Porque nós não estamos disponíveis a colocar literalmente a mão na massa. No dia que você tomar uma atitude de pôr a mão na massa, tu vai ver que a tua vida vai ser transformada. Então assim, ó, e é sobre isso que eu quero deixar nessa noite para você. A vida, ela vai ser dura para todo mundo, vai. Mas ela vai ser mais dura ainda para quem, de fato, for endurecido no sentido de não se permitir ser transformado. Então assim, ó, quando você for de alguma forma impelido ou corrigido por alguém, ou até mesmo por uma situação, ou quando você perceber que teve um caminho que você, de repente, seu GPS não estava muito bem calculado e ele acabou entrando numa rua que não deveria entrar, não tenha vergonha, né, de recalcular a rota e voltar. O que acontece é que muitas das pessoas, elas entram numa rua errada da vida dela e, em vez dela tomar uma consciência que aquilo está errado e ela voltar para a rota correta, sabe o que elas fazem? Elas continuam, mesmo sabendo que vai dar ruim, mesmo sabendo que não vai dar certo, né? Mas por quê? Porque infelizmente falta aquele temperozinho que eu chamo da humildade de saber reconhecer quando errou. Então assim, ó, guarde isso no teu coração. Se você não quer que a vida seja mais dura com você, você precisa começar a se colocar numa posição de ser transformado, de ser moldado, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Tu vai perceber isso, tá bom? Então, pessoal, hoje eu queria falar somente sobre isso, tá? Sobre assim, ó, e recapitulando, a vida é dura sim, ela não é fácil para ninguém, mas eu estou percebendo que ela se torna mais implacável para pessoas que são duras, pessoas que não estão dispostas à mudança, a ser transformado. Então, quando se tratar de ser transformado para melhor, assim, ó, não hesite. Vai lá e se permita ser mudado, se permita ser transformado, que você vai ver que a vida vai sorrir para você. Beleza? Tá bom assim, pessoal? Ó, hoje a live é rapidinho.
esse assunto é muito rápido, tá bom? A minha intenção era essa mesmo, falar assim, ó, quando se trata da vida, né, se permita ser moldado, tá bom? Só para finalizar aqui, aproveitando, tenho lá meu canal no YouTube, aproveita, vai lá, vê lá Moisés Profeta, é um canal lá bem bacana, tem algumas dicas de hoje lá, alguns conteúdos nossos lá, se inscreve no nosso canal, tá bom? Aproveitando também, pessoal, temos a nossa loja online no Shopee, vai chegar lá umas novidades aí para vocês lá, então, né, enfim, tem várias novidades que vai chegar lá na loja, umas camisetas bem bacanas, bonés, chaveiros, enfim, vai lá também, entra lá, adquire os nossos produtos, tá bom? E desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E lembre sempre, Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes, aquelas pessoas que têm a capacidade de ser transformado, Deus derrama graça sobre esse tipo de pessoas. Eu desejo que você e eu, que nós sejamos esse tipo de pessoas. Beleza? Pessoal, grande abraço, Deus abençoe vocês. E ó, semana que vem, as lives nossas são todas as segundas-feiras, às 21h17, tá bom? E aproveitando aí também, provavelmente essa live ela vai subir lá no nosso canal. Aproveita e dá uma moral para nós lá também. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, beijão, fique com Deus e até segunda-feira que vem, tá bom? Grande abraço, valeu!